Oi, gente, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Lívia, sacerdotisa de semente ancestral, e eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre dois deuses que são tidos como desconhecidos, né? Que são os deuses. A deusa, no caso, Shilana-Gig e o deus Taranis. Ambos são da mitologia e do grupo, né, de deuses do panteão celta. Mas eu não vou trazer aqui detalhes históricos sobre eles. O que eu vou trazer é realmente algumas coisas que eu li, que eu estudei sobre esses dois deuses, relativo a quem eles são, principalmente, né? O que eles representam. Tudo bem? Então, assim, aprofundamentos são necessários, óbvio, né? E é importante que entenda-se que é um start, é um começo esse vídeo aqui, tá bom? Então eu vou trazer algumas informações sobre eles. Então vamos começar com Shilana-Gig. Quem é Shilana-Gig, né? Shilana-Gig é uma deusa que é tida, na verdade, como várias, né? Alguns dizem que ela é todas as deusas juntas em uma só. Enfim, fica aí a critério da interpretação e da conexão que você tiver com essa deusa. Normalmente as Shilana-Gigs são representadas, né? Os entalhes são representados por uma mulher de cócoras que abre sua vulva, né? E normalmente está com o olho arregalado, a boca bem aberta, às vezes a língua para fora, até, né? Essa é a representação básica da Shilana-Gig. E aí, onde ela foi encontrada, onde que se vê? Existem Shilana-Gigs principalmente na parte da Inglaterra e Grã-Bretanha, né? Mas tem algumas na França, tem algumas que estão na Irlanda, né? E a primeira vez que elas foram talhadas, né? Foram encontradas talhadas na França, na Espanha, foi no século XI, né? E elas chegaram só depois à Grã-Bretanha e à Irlanda, lá no século XII, né? Então ela é um pouco antiga. Mas em 2011, né, foi achada em Coirós, na Galiza, né, uma figura, né, de Shilana-Gig do século I, né? Essa figura encontrada de Shilana-Gig teria sido a mais antiga da Europa, né, que foi encontrada lá na Galiza. Então, Shilana-Gig é uma deusa bastante antiga, né, que era representada por essas características, né? E aí, quase todas as Shilas conservadas in situ, elas estão em regiões conquistadas pelos anglo-normandos, né, lá no século XII, que é o pessoal lá da anglo-normandos da Grã-Bretanha e tudo mais. Enquanto que nas zonas que permaneceram irlandesas nativas, apareceram só algumas poucas, né? E aí, o que ela representa, a Shilana-Gig? Ela representa, para alguns, né? Alguns estudiosos falam que ela representa um culto, né? Pré-cristão à Grande Mãe, né? De fertilidade, de prosperidade e tudo mais. E depois, né, de um tempo, foi usada a Shilana-Gig para espantar o mal. Disse que protegia do mal, né, a figura da Shilana-Gig nas portas das casas e na porta das igrejas, né? Nas portas das igrejas é onde a gente mais encontra o Shilana-Gig. Inclusive tem um site que se chama The Shilana-Gig Project, que tem assim, é um acervo de vários lugares, várias Shilas que existem por aí, tá? E existe a outra, né, teoria que na verdade eu vejo, né, e é uma visão minha, como uma deturpação da visão dessa Shilana-Gig antiga, né, de cultos, de fertilidade, prosperidade. Existiam até uma das fontes diz que as noivas tocavam, né, na vulva da Shilana-Gig, eram obrigadas a fazerem isso antes de se casar para poder ter fertilidade no casamento e tudo mais. E a outra versão é que seria uma luxúria feminina sendo representada como horrível e pecaminosamente comprometedora, né? Isso que está escrito ali no texto que eu li. Eu tendo a acreditar que
são vestígios, né? Essas Shilas sendo encontradas por vários lugares são vestígios do culto à Grande Mãe, né? Que ela representa, essa deusa, ela representa o portal de vida e morte, né? Ela representa isso. Então, ela é uma deusa da sabedoria da terra, né? E tem algumas coisas interessantes. Tem um trecho aqui em específico que eu queria ler para vocês. O filósofo grego Plutarco, né, que viveu de 46 a 126 depois de Cristo, já dizia que os homens enxergavam a vagina de uma mulher como a própria redenção, a solução de muitos dos seus problemas, e não somente os sexuais. Os homens do primeiro século resolviam ou acreditavam resolver algumas situações apenas expondo a genitália feminina. Acreditavam que por essa inusitada tática adquiriam boa sorte, além do poder de expulsar demônios, de espantar algum mal iminente, ou fazer com que leões e ursos corressem sem agredi-los. Acreditavam que diante de uma vagina exposta tornavam-se melhores guerreiros, melhores homens. Acreditavam, enfim, que diante de qualquer adversidade, levantar as saias de uma mulher era a melhor opção. O ato concedia-lhes poder e segurança. A crendice passou por várias gerações e existiu em algumas culturas até o século XVIII. De qualquer maneira, a exposição da vagina era bem interpretada em diversas situações. É neste contexto que, acredita-se, estão inseridas algumas das muitas teorias em torno das Sheela na Gigs, né? Então a gente tem tudo isso sobre Sheela, né? A questão de ter essas oposições, de ter essa deturpação depois de um tempo, e aí agora, né, hoje em dia existe esse resgate da divindade, da sacralidade de Sheela na Gig e da própria vulva feminina, né? Ela é considerada a deusa da abertura. Então, popularmente, as pessoas a veem como aquela que abre-se, né, para o novo, para que uma nova vida aconteça. Por isso que ela é vista como anciã e jovem ao mesmo tempo, né? Porque ela ajuda a transformar muitas coisas em vários âmbitos. Bom, gente, bem por cima, é isso que eu queria trazer para vocês de Sheela na Gig. Tem muita coisa na internet, mas são coisas assim em inglês a maior parte, infelizmente. Mas vocês conseguindo um tradutor aí dá para procurar, né? E aí vamos falar agora um pouquinho de Taranis, né? Taranis é o deus celta, né? Que é encontrado, né, partes do seu culto na Gália, né? Ele pode ser chamado também de Taran, Taranos, Taranuos, Taranknus, Taranucus, Taranou e Etiro, né? Ele é associado às tempestades e mais especificamente aos trovões e relâmpagos associados às tempestades, né? Conta-se que ele cruzava os céus numa carruagem de prata e os relâmpagos são as faíscas produzidas pelos cascos dos cavalos, enquanto o som do trovão e o barulho das rodas da carruagem, né? Então, ele era cultuado principalmente na Gália, como eu comentei com vocês, nas Ilhas Britânicas, mas também nas regiões de Rhineland e Danúbio, não sei se fala assim essa região, tá? Dentre outras. Como uma personificação do trovão, Taranis é identificado com deidades semelhantes a ele, como Thor, por exemplo, Zeus ou Júpiter, né? Ele foi representado muitas vezes como um homem barbado e nu. Então ele é representado bastante assim, segurando um raio numa mão e a roda, né, de biga na outra. A roda é muito importante para os celtas, porque ela também, em pesquisas feitas, né, ela representa a roda do ano também, as estações do ano, né, que se sucediam com as relações aos rituais. Então elas se sucediam junto aos rituais de Taranis, né. Que mais que a gente tem aqui de Taranis? Na maior parte da Europa, durante a Idade do Bronze, a roda era um símbolo, né, poderoso, a ponto de ser cultuada como o Sol, né? Para os celtas era dividido em 8 raios, representando 8 divisões de um ano em seu calendário. Também representava as fases lunares e as estações do ano. Ele é muito relacionado com a roda, sendo reconhecido como esse deus trovão, deus roda, né? É através dessa faísca, como já comentado, que o Deus cruza os céus, que nasce o raio e o trovão. E isso era muito poderoso, né? Era um símbolo muito importante para os celtas, então isso era muito poderoso para todos eles. Acredita-se que a palavra Toranos, né, fosse o verdadeiro nome do Deus, porque significa trovão,
Nas línguas atuais, Tarano e Taran significam para o trovão. Então, de qualquer forma, ele está muito associado ao trovão, desculpa. O poema Farsália, do romano Lucano, cita a tríade sagrada de deuses celtas, sendo Taranis um dos principais, sendo os outros Esos, que é senhor, e Teutates, que é deus do povo, né? Segundo as lendas, apenas o sacrifício humano saciaria a sede dessa grande trindade, né? O culto de Taranis, ele era feito sobretudo na Gália, nas Ilhas Britânicas, mas também nessas regiões que eu contei para vocês, só reforçando. E era comum oferecê-lo sacrifícios para saciar sua sede de sangue, como comentado agora há pouco. Dentro dessa tríade, os três só eram acalmados se fizesse esses sacrifícios de sangue, né? E aí ele era feito pelo fogo, né? Esse sacrifício era feito pelo fogo, principalmente devido à sua proximidade com esse elemento na natureza, por conta dos raios e tudo mais, né? O que mais que a gente tem sobre Taranis? Então, gente, ele é um deus muito forte, assim. Ele é considerado um deus obscuro, né? Dos trovões e tudo mais. Mas é porque ele é um deus do trovão, da fertilidade, né? Da roda, né? Do girar na roda, do fazer as coisas acontecerem. E muitas vezes, para você fazer as coisas acontecerem, você tem que ser duro e forte, né? Então, isso é um pouco de Taranis. De novo, falando aqui para vocês, são coisas assim muito básicas, né, que a gente encontra. E falando em específico sobre Taranis, é muito legal celebrá-lo assim para rituais de fertilidade, que ele tem muito a ver. Ele também é deus das chuvas, né? Deus das tempestades, como foi dito. Então, para acalmar tempestades, disse também que ele é um Deus muito acessível, né? Embora seja severo, né? Nem todos os deuses que são acessíveis são suaves, digamos assim. Então, isso é um pouquinho de Taranis para vocês, tá? Incentivo vocês a pesquisarem, a procurarem e tudo mais. Eu vou passar para vocês os links todos, né? Os de Sheila Naguig e os de Taranis, que eu pesquisei para poder falar um pouquinho para vocês sobre esses dois deuses. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês expandam essa pesquisa aí e que a gente possa fazer esses deuses desconhecidos mais conhecidos, não é mesmo? Então, gente, um beijo e até a próxima!